Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre o Brasil, que está quebrando, vamos falar sobre as eleições na Argentina que colocaram Milei no poder e sobre esses rumores de que a Venezuela estaria supostamente querendo invadir a Guiana. Será que o bigodudo lá do norte está querendo invadir algumas terras? Já vamos ver sobre isso, mas vamos começar aqui falando sobre o Brasil. O mundo está cogitando um novo boom econômico. Estão falando aí que a China vai voltar a construir, que os Estados Unidos não vai entrar em crise, que teremos um pouso suave, e acredite quem quiser. E muitos estão acreditando, tanto é que nós estamos vendo um pouquinho de uma espécie de rally de fim de ano nas bolsas do mundo inteiro, inclusive no Brasil, que tem subido, embora as empresas tenham apresentado resultados cada vez piores. Um pouco disso, penso eu, que é por conta da liquidez, né? Muitas pessoas estão com dinheiro na mão e aí não tem onde colocar esse dinheiro, vão para as bolsas, vão arriscar, né? Mesmo vendo que as empresas têm apresentado resultados cada vez piores. E aí, em algum momento, essa liquidez vai ser secada, né? Enfim, veja só, aqui no Brasil, a ArcelorMittal paralisou fábricas e dá férias coletivas. Mas como assim? Não tem essa história aí de que a China, embora muitos digam que tenha casas sobrando para o dobro da sua população, embora tenha esses rumores e ela tenha dito que vai voltar a construir e o aço e o ferro estão subindo de preço, as empresas que vendem aço e ferro têm subido suas cotações de ações, mas então por que uma empresa igual a ArcelorMittal, que é uma empresa fortíssima, multinacional, por que ela está paralisando suas fábricas no Brasil? Não é justamente agora que ela deveria estar aquecendo os motores para ganhar dinheiro com esse suposto boom internacional da economia? E pelo contrário, ela está paralisando fábricas e dando férias coletivas. A maior produtora de aço do mundo, a siderúrgica, alega baixa demanda no mercado nacional e aumento de importações. Então, será que é o mundo que vai quebrando ou é o Brasil que está quebrando? Está havendo baixa demanda aqui no mercado nacional. A ArcelorMittal, companhia siderúrgica com sede em Luxemburgo, decidiu paralisar parte de suas fábricas que tem no Brasil, dando férias coletivas aos funcionários. A empresa, que é a maior produtora de aço, estendeu as paradas técnicas programadas das unidades de Resende, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Minas Gerais e Piracicaba, São Paulo. Ela alega baixa demanda por aço no mercado doméstico brasileiro e o aumento das importações no setor, o que desestimula a produção interna por causa dos preços mais baixos. Um país em que tudo aqui é ultra taxado, que tudo paga um imposto absurdo, como é que uma indústria sobrevive aqui? Eu acho que qualquer empresário que esteja aí há muito tempo com a empresa aberta, ele deveria receber uma medalha. E aqueles que pretendem abrir uma empresa nova deveriam receber um chapéu de maluco, né? Porque aqui no Brasil, realmente, só malucos e heróis conseguem tocar empresas, desde aquela pequenina empresa de venda de cachorro-quente, um restaurante, uma malharia, qualquer coisa, até essas multinacionais. Só que as pessoas precisam trabalhar, precisam comer, então elas na marra estão trabalhando aí abaixo do açoite dos tributos estatais, né? E ainda tem gente achando que é pouco. E vamos adiante. A atividade econômica cai 0,64% no terceiro trimestre. Em 12 meses, o indicador ficou positivo em 2,5%, diz o Banco Central. Embora eu não acredite muito nesses dados, pessoal, tudo que vem de dados governamentais, eu suspeito que sempre seja para pior, sabe? Eu sempre acho que os dados eles não trazem a realidade, que eles trazem uma figura um pouquinho mais maquiada do que é. E mesmo assim, ainda está ruim. Então o Brasil está desacelerando. Eu acho que muito mais do que eles pensam. A atividade econômica brasileira registrou queda no terceiro trimestre desse ano, de acordo com informações divulgadas pelo Banco Central. O índice de atividade econômica do Banco Central recuou 0,64% de julho a setembro em relação ao trimestre anterior. E alguém vai me dizer, não, mas isso aí é dado do Banco Central. Só que o Banco Central precisa buscar dados do governo, ele não vai tirar um dado da cartola, um dado de inflação, de atividade de comércio, da indústria, ele precisa buscar nas informações que o próprio governo fornece, né? Então, como
hoje o governo pretende que os juros baixem, é interessante que alguns dados venham de uma determinada maneira, mas não de uma maneira tão radicalizada. E aí, então, isso repercute, né, em tomada de decisão a respeito da taxa Selic. E aí, eu lembro vocês que se o juro baixar enquanto ainda há aumento de preços, nós corremos o risco de ver a volta da inflação de uma maneira mais acentuada do que já está. Eu tenho dito, as empresas estão caminhando aos trancos e barrancos, estão indo, porque as pessoas precisam trabalhar, elas mantêm as suas empresas abertas porque não têm alternativa. Se fechar, vão viver do quê? Então, aos trancos e barrancos vão indo, com dívidas, cartão de crédito estourando, cheque sem fundo soltado na praça, dívida no banco e etc., e vão indo na esperança de que, em algum momento, esses malucos aí parem de atrapalhar, né? Mas parece que a coisa só vai piorando. E aí, ao mesmo tempo, falam em baixar taxa Selic. Tudo bem, baixa, então baixa os juros, a economia talvez venha, só que aí o que acontece na Argentina? Que nós já vamos falar da eleição de lá. A Argentina está com a inflação galopante de 142% agora. Na véspera da eleição estava em 142% ao ano, um absurdo, né, pessoal? É uma loucura total. Então, aquilo que você tem de dinheiro acaba evaporando de um mês para o outro. E aí eles vêm com essa história aqui, ó, frutas, hortaliças e legumes ficam mais caros após onda de calor. Então, eles estão dizendo que o preço dos alimentos, né, está inflacionando por causa do calor. Acredite quem quiser também, né? Deixa eu desligar o som aqui para não me atrapalhar. A combinação de muita chuva e muito calor começou a afetar o bolso do consumidor brasileiro. Frutas, hortaliças e legumes já estão mais caros e com a qualidade bem pior, o que gera perdas. Até um certo ponto é verdade, sim, eu concordo que o excesso de chuvas aqui no sul, por exemplo, vai afetar o preço do alimento e o excesso de calor, evidentemente, também vai afetar. Só que não agora, porque agora é que vieram as chuvas, agora é que veio esse calor. Então, como é que já afetou? Se o alimento que nós estamos comendo agora, ele vem de lá atrás. O arroz, por exemplo, é da safra anterior. Mas aqui eles estão falando de hortaliças, verduras e frutas. As frutas não são tão afetadas dependendo qual, né? Hortaliças e verduras, sim, elas são afetadas imediatamente. Só que a matéria fala de alimentos de uma maneira geral, e nós estamos percebendo que os alimentos de uma maneira geral estão subindo. Então nós estamos vendo, na minha opinião, que a inflação está maior do que os índices oficiais. Me parece essa a impressão que eu tenho. Eu até peço que vocês me digam. Vocês acham que os alimentos estão subindo conforme os índices oficiais, aí que falam, se eu não me engano, é 4%, 6% ao ano, não lembro, algo parecido com isso. É só isso por ano que está subindo ou cada vez que você vai no supermercado você tem uma surpresa desagradável? Então, será que nós estamos nos encaminhando para a Argentina, né, para virar uma Argentina? E, por outro lado, a Argentina parece que quer retroceder, né? Eles estão arrependidos aí de muita coisa, estão apostando no Milei. O Milei é um cara meio doidão, meio maluco, ele fala umas coisas meio estranhas, parece... Tem até um boato, aí não sei nem se é verdade, que ele faz consultas com o cachorro que já não está mais entre nós, que era um cachorro dele, as coisas malucas ao redor dele. Mas os argentinos estão tão desesperados com o governo de esquerda da Argentina, que levou a bancarrota do país, virou um país de mendigos, uma coisa horrível, na opinião de quem está de fora olhando, claro, né? Que eles estão tão desesperados que eles apostaram no maluco beleza, né? Eles querem uma solução a qualquer custo, e ficar do jeito que estava era a pior das loucuras, né? Então, quando você vê um tronco, você se agarra nele, mesmo achando que vai ser um crocodilo, né? Porque você está se afogando, e é o que está acontecendo na Argentina. Então eles perguntam, o que o Brasil tem a ganhar ou a perder? Eles estão preocupados aqui no Brasil agora com o que isso vai repercutir por aqui. O Brasil, inclusive, andou emprestando, aí, prometeu de emprestar algum dinheiro grande, acho que 1 bilhão, parece que foi para lá, né? Coincidentemente, nas vésperas da eleição, mas não adiantou, né? O povo lá está enojado e enjoado. O economista Javier Milei, do movimento A Liberdade Avança, venceu as eleições presidenciais na Argentina esse domingo. Ele venceu o ministro da Economia, o peronista Sérgio Massa, que admitiu a derrota, mesmo antes dos resultados oficiais.
A vitória é considerada histórica tanto por se tratar de um triunfo sobre a tradicional corrente peronista, quanto por levar ao poder um candidato com propostas e declarações vistas como radicais. No Brasil, Milei se notabilizou não apenas por propostas como a de-dolarização da economia argentina e fechamento do Banco Central do país. Por aqui, o presidente eleito argentino também ganhou notoriedade por suas críticas ao atual mandatário brasileiro, a quem chamou de presidiário. As críticas que fez ao Mercosul e à China. A China deve estar com os cabelos de pé. O que será que vai acontecer por lá? Eu vou acompanhar isso com toda a curiosidade do mundo. Nós temos que saber, porque na Argentina tudo está inclusive mais barato para o brasileiro, porque a moeda deles lá não vale mais nada, né? E o Milei disse que ele vai resolver isso. Ele disse que de 18 a 24 meses ele vai controlar a inflação e ele confirmou, mesmo depois de eleito, eu vou fechar o Banco Central. Diz, o Banco Central não serve para nada, olha o que acabou acontecendo, inflação de 140% anual, então para que serve um Banco Central desse? Fecha esse carrarro, como ele diz, né? Então o presidente eleito no domingo disse também que ainda não baixará a taxa de câmbio, mas que levará a inflação na casa dos 140 atuais a níveis internacionais. Então os níveis internacionais dependem também, né? Se for o nível internacional do Gabão ou da Alemanha. Mas se ele dolarizar a economia, lógico, a inflação se acaba em questão de meses, né? Embora que o dólar também está desvalorizando, né? Lembrando que o presidente do Partido Democrata, que é a esquerda norte-americana, né, está desvalorizando, só não está desvalorizando mais a nível internacional porque outras moedas também estão, como por exemplo o real. Mas o pessoal está com muito medo, não, porque vamos mandar dinheiro lá para os Estados Unidos, porque o Brasil, porque não sei o quê. Sim, a coisa não está boa aqui, mas lá também não está das melhores, não. Então tudo depende do ano que vem, por lá, o que vai acontecer. Então ele diz, fechar o Banco Central é uma obrigação moral e dolarizar a economia é uma maneira de nos livrarmos do Banco Central. Porque aí se você não tem um Banco Central que controla a economia, para que ter ele? E se você tem um banco que é ineficiente, que deixa a inflação chegar em 140%, também não há justificativa de ter um, né? O problema é que ele vai se atrelar ao destino norte-americano. Se os Estados Unidos forem bem, eles vão bem. Se eles imprimirem muita moeda, eles saem perdendo também. Mas, da maneira como está, eu acho que realmente vale a pena arriscar, né? Vamos ver o que eles vão fazer por lá. E aí ele já prometeu, ele disse, se o Congresso aí não aprovar as medidas que nós temos para mudar a Argentina, nós vamos para os plebiscitos, que é o que eu acho que devia acontecer aqui no Brasil. O pessoal reclama tanto, o Centrão isso, Centrão aquilo, tanto esquerda quanto direita reclamam, né, que o Centrão atrapalha, mas por que não deixa o povo decidir por plebiscitos aqui? Porque tem medo de que o povo vai decidir, né? Tanto é que quando foi pedido para o povo decidir o que eles queriam a respeito dos artefatos de ataque e defesa, o povo disse, não, eu quero ter um. E aí, não, acho que deixa para lá, vamos esquecer esse plebiscito. É assim que se trata aqui a vontade do povo cá e talvez lá não mais, né, na Argentina. Efeito Milei. Eleito. Milei reitera a promessa de fechar o Banco Central e deve se encontrar com o presidente da Argentina nessa segunda, hoje, né? Aliás, ontem. O ultraliberal venceu o governista Sérgio Massa no segundo turno e terá que lidar com crise econômica e inflação altíssima. Tomará posse no dia 10 de dezembro para 4 anos de mandato. Engraçado que lá eles começam antes de o ano acabar, né? Então ele venceu por 55 a 44, vantagem de 8 pontos, 3 milhões de votos. Interessantes esses números, né? Para quem está na comunidade lá comigo, 55, 44 e 33. O segredo 345 aqui, né? 11 vezes 3 dá 33. No discurso da vitória, defendeu pautas liberais e evitou falas mais radicais. Não citou as propostas de fechar o Banco Central e dolarizar a economia. Milei chega ao poder apenas 2 anos depois de começar na política. O economista ficou famoso na TV e atraiu o apoio de jovens com um discurso incendiário e uma intensa campanha nas redes. Eles falam aqui novamente da inflação de 140%. Agora, uma coisa é você ter um discurso, como eles dizem, radical, e outra coisa é você chegar lá e implantar aquilo que você prometeu. Aqui no Brasil, aquele que era chamado de radical, no fim, de radical não tinha nada, não conseguiu implementar quase nada do que prometeu, e aí saiu apiado aí aos chutes no traseiro, né?
Espero que na Argentina não aconteça a mesma coisa. Vamos ver se a vontade do povo lá vai imperar mesmo, né? O pessoal de lá está cansado do que vinha acontecendo no país. Não que eu tenha grande esperança de que vá melhorar, porque o Milei ele faz parte de um outro lado da mesma moeda, mas quando você está afundado, né, como eu falei antes, você se agarra em tronco, mesmo sabendo que ele pode ser um crocodilo. E para finalizar aqui, a ameaça de conflito entre Venezuela e Guiana estão mobilizando até o Brasil aqui, né? Então a Venezuela convocou para dezembro um referendo sobre a anexação de parte do território da Guiana. Então é uma espécie de movimento sem terra internacional. Eles estão querendo aí um pedacinho da Guiana para ocupar. Já não estão com problemas suficientes internos, vão arrumar um probleminha externo. Aí quem sabe cria uma união interna para combater um inimigo externo. Isso é muito conveniente para governos fracos. O Brasil, por meio de sua diplomacia, busca cooperar para uma solução pacífica na disputa entre Venezuela e Guiana, pela área da Guiana Essequiba. Um movimento que pode comprometer a estabilidade do continente. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou então esse referendo. Fontes dentro do governo brasileiro, ouvidos pelo portal Metrópolis, afirmaram que o país defende a solução pacífica a essa controvérsia e busca relembrar o compromisso de consolidação de uma zona de paz e cooperação entre os Estados americanos. Apesar da tensão crescente, Itamaraty ainda trata do assunto de maneira reservada com os envolvidos. O clima está ruim, acreditamos no diálogo, blá blá blá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer nada, porque o governo venezuelano já não está bem. Se eles se aventurar, não é que eles não tenham força, eles têm bastante força de ataque e defesa, tanto é que, por enquanto, eles não foram apeados do poder, apesar das muitas tentativas, né? Tentativas, inclusive, que arrefeceram, né? Desde o problema do Guaidó e do outro lá, pararam as tentativas. Eles perceberam que o bigodudo lá do norte ele tem força para se manter no poder. Mas agora você começar a arrumar conflitos externos, né, já é outra situação. Aí, quem sabe, você acaba dando justificativa para que gigantes que já querem lhe derrubar entrem no conflito e acabem por fazê-lo, né? Vamos ver até onde vai a coragem do senhor bigodudo aí. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.